Esta semana, a Hora de Baco abre as portas de um restaurante onde o preço dos vinhos merece elogios. E convidamos-los a apreciar espumantes na Quinta do Ortigão. Nos aviões da TAP há novidades vinícolas. E no Monte Estoril visitamos uma casa marcada pela gastronomia e por histórias de espionagem. Berço de alguns dos melhores espumantes portugueses, a Bairrada mantém-se firme na liderança dos vinhos com borbulhas, frescos e glamourosos. Vinho para todas as ocasiões, o espumante é feito de várias maneiras com perfis muito diversos. Há quem os prefira como aperitivo, para acompanhar refeições, ou para um consumo mais regional, ótimo para combater a gordura dos pequenos bácoros, tostadinhos e apetitosos. Venha daí comigo. Na Praceta Maria Lamas, em Alcabidez, no concelho de Cascais, abriu há 2 anos um pequeno restaurante com um nome invulgar, Ponto Com. Fruto da iniciativa de um tripeiro de Gema, Matos Delgado, e de sua mulher, Serafina, a casa não se distingue apenas pelo nome. Contra a prática de muitos restaurantes que cobram valores obscenos por uma garrafa ou um copo de vinho, este Ponto Com de Alcabidez adotou uma política de preços e um serviço de vinhos que lhe valeu 2 prémios, atribuídos por uma conhecida revista da especialidade. O resultado está à vista. Com apenas 24 lugares na pequena sala de refeições, o Ponto Com vende, em média, por semana, 300 garrafas de vinho, cerca de 15.000 por ano. Frequentador durante décadas de muitos restaurantes, o proprietário nunca se habituou à política de preços seguida pela concorrência. Fui-me sentindo que os preços que se praticam, digamos, na maioria dos restaurantes, são perfeitamente fora normal, atípicos, abusivos. Matos Delgado recomenda aos seus colegas que encarem o preço do vinho de um modo radicalmente diferente. Enquanto continuarmos em Portugal com uma política de preços de vinho em restaurante como a que tem sido seguida, iremos de mal a pior. O restaurante tem 2 cartas de vinhos, uma convencional, com 200 propostas de todas as regiões do país, e uma outra com 130 vinhos a copo, onde cabe todo o tipo de néctares, desde os mais caros até vinhos de gama média. Nós não trabalhamos a gama baixa de vinhos, começamos numa gama média e vamos até, digamos, a uma gama alta de vinhos. Isto no setor a copo. Logicamente que temos algumas raridades, que essas, por motivos óbvios, não servimos a copo. As margens de comercialização chocam com as práticas estabelecidas. Nós trabalhamos com uma margem muito pequena. Nossa margem nos vinhos, e não é segredo para ninguém, basta fazer as contas, anda entre os 30% e os 40%, dependendo dos vinhos, e nunca ultrapassa isso, o que achamos que é a margem correta para se rodar vinho. Os cuidados com os vinhos não se limitam aos preços sensatos. Há uma coisa muito importante: eu não compro nenhum vinho sem o provar. E se não gostar dele, não entra. Para preservar a qualidade do vinho servido a copo, as garrafas abertas são rolhadas com uma cápsula especial, depois de lhes ser extraído o ar com uma máquina de vácuo. Apesar dos preços baixos, a qualidade do serviço é uma das preocupações da casa. Tentamos ter o copo correto para o vinho que vamos servir e às temperaturas também. Para os clientes habituais, o restaurante funciona também como uma loja de vinhos. Depois também temos uma política de venda de vinhos para casa, por isso se o cliente gostou do vinho, pode comprar uma garrafa, uma caixa, o que tiver. Então, está sempre disponível. Quanto é que esta garrafa, dizia-me, lhe custou? A quanto é que a vende à mesa? A quanto é que vende um copo desse vinho? E a quanto é que me vendia se eu o levasse para casa? Esta garrafa, e estamos a falar, agora já podemos ver, é um Esporão Reserva 2007. Aqui no restaurante custa 16 euros. Logicamente, para mim, fica um bocadinho mais barato. Fica à volta de 14 euros, não chega a 14 euros. Por isso já estão a ver as margens com que nós trabalhamos. Se for a copo, isto anda à volta de 3 euros e pico, 4 euros, dependendo se é um copo de 15 centilitros ou um copo de 25 centilitros. Com a cozinha a cargo de Serafina Delgado, o restaurante Ponto Com definiu um perfil gastronómico diferente. Nós fazemos basicamente cozinha mediterrânica com um toque mais moderno.
Em Alcavidez, os vinhos de qualidade não custam os olhos da cara. Se ao bebermos um vinho, a língua e a boca ficarem ásperas e encurtiçadas, estamos perante um vinho adstringente. A adstringência é provocada por um excesso de taninos associados a uma acidez elevada. Os taninos são substâncias presentes sobretudo nas grainhas e nas películas das uvas tintas e na madeira das barricas onde estagiam os vinhos. A adstringência excessiva é naturalmente negativa. Quanto mais maduras forem as uvas, menor é a adstringência dos vinhos. O tempo amacia os taninos e torna-os menos agressivos, o que significa que os vinhos tintos novos são em regra mais taninosos e adstringentes do que os vinhos velhos. Um exemplo de vinho muito adstringente é o tinto típico da região minhota. Muitos tintos alentejanos, pelo contrário, têm taninos doces e macios e são mais fáceis de beber. Nos 15 hectares da vinha desta Quinta do Ortigão, situada a poucas centenas de metros do centro da Anadia, produz sobretudo vinhos espumantes. A Bairrada continua a ser um dos berços do vinho português com borbulhas, muitas vezes associado ao famoso leitão assado. No Ortigão, os vinhos com marca própria são recentes. Começaram a ser produzidos na colheita de 2001. Na quarta geração, a ligação da família Alegre aos espumantes já é, no entanto, muito antiga. É verdade, o meu bisavô foi pioneiro dos espumantes em Portugal, com as Casas de Monte Crasto, lançou essas caves em 1890, foi um projeto longo, enfim, foram líderes do mercado uma série de anos, nos anos 60, 70, era bem conhecida. Já sem ligação às caves Monte Crasto, que perderam entretanto o fulgor de outros tempos, os proprietários da Quinta do Ortigão passaram há alguns anos a vender uvas para caves da região. Mas o preço pago pela matéria-prima era pouco compensador e a produção de vinhos com marca própria foi inevitável. O projeto iniciou-se no ano 2000, com os primeiros vinhos em 2001. Foi o mentor deste projeto do Ortigão, onde tivemos a ajuda do nosso enólogo Osvaldo Amado, que nos ajudou em todo este processo que já lá vão 9 anos. A empresa faz vinhos das uvas saídas dos 15 hectares da propriedade e compra matéria-prima a agricultores parceiros. Na Quinta resistem ainda algumas vinhas velhas, mas a maior parte dos vinhedos foi alvo de renovação. Temos vinhas ainda com cerca de 45, 50 anos, algumas delas que ainda vamos conservar, mas a grande maior parte, cerca de 80%, está em processo de reestruturação. A tradição bairradina e o apelo do mercado têm feito dos vinhos espumantes o coração do negócio da Quinta do Ortigão. Esta casa produz essencialmente cerca de 60% a 70% são espumantes. O espumante é um dos produtos que mais tem crescido em Portugal, como sabe. Cresceu o ano passado cerca de 10%. E criámos um plano de internacionalização há cerca de 6 anos atrás, onde temos crescido e espero continuamos a crescer. Começámos com o Brasil. Neste momento fazemos a Europa Central, como Luxemburgo, Bélgica, Suíça, Alemanha. Estamos a mandar, já o ano passado fizemos alguma coisa com os Estados Unidos, do qual pensamos vir a crescer, e há um mercado enormíssimo que é Angola, do qual já temos uns bons parceiros e do qual eu julgo que em 2010, pelas perspectivas que temos, de crescer ainda mais. Os produtores da Bairrada estão a investir e a modernizar-se, mas no Ortigão pensa-se que os organismos oficiais deveriam ser mais dinâmicos na promoção da região. Com estes novos investimentos de alguns colegas meus, como é sabido no mercado, foi extremamente importante na alavanca da própria região. O que é um facto é que precisávamos de alguma ajuda da nossa CBR, o que me parece que podia dinamizar mais, fomentando, enfim, colóquios, ações em que nos pudesse projetar a todos num só, com uma filosofia e com uma estratégia única. Os espumantes de uvas brancas, que os franceses designam por Blanc de Blanc, são feitos no Ortigão com castas típicas da Bairrada, temperadas com variedades internacionais. Na sua composição leva 2 castas que na Bairrada encontram o seu terroir privilegiado no panorama vitivinícola nacional, portanto, que é o Bical e o Arinto, e depois a boa maneira dos bons e dos grandes espumantes, adicionamos também um bocado da casta Chardonnay. O enólogo utiliza as uvas de baga para alguns vinhos tintos, mas reconhece-lhe sobretudo grande aptidão para espumantes.
A casta Baga, essencialmente, entra em alguns lotes dos vinhos tintos tranquilos. Portanto, mantens a casta Baga? Mantenho a casta Baga, mas sem dúvida nenhuma que eu reconheço grandes aptidões para fazer Blanc de Noir a partir da casta Baga. Na quinta produzem-se 2 brancos e 2 tintos tranquilos, mas o forte da casa são os espumantes. Há um vinho espumante de entrada, com o estágio de 1 ano em cave, um outro espumante branco feito de uvas tintas e um rosé elaborado com Baga e Touriga Nacional. Para o enólogo, os espumantes são muito mais do que bebidas de boas-vindas e de celebração. Quem tiver um bom frigorífico, quando souber jogar com as temperaturas, naturalmente consegue arranjar seguramente espumantes para acompanhar um minuto de degustação do princípio ao fim, exclusivamente com espumantes. Todas as regiões vitivinícolas portuguesas produzem espumantes, mas a Bairrada é única. A Bairrada há de ser eternamente o berço dos espumantes em Portugal, apesar de reconhecer que há outras regiões também que têm e que produzem excelentes espumantes, mas sem dúvida nenhuma que o berço do espumante é na Bairrada. Em homenagem a um membro da família, Manuel Alegre Filho, militar e amante da Bairrada, há um novo espumante em preparação. Por ser um vinho robusto, um vinho com estrutura, um vinho com corpo, exatamente com o mesmo perfil que sempre nos brindou o Manuel Alegre, que é por ser um bairradino e de carreira militar, que vamos chamar-lhe o 416, exatamente porque é por numeração que os militares são identificados. Portanto, o nosso novo espumante, que este ano irá substituir o Grande Escolha, é o 416. Antes de esmiuçarmos com o enólogo alguns segredos e curiosidades da produção e consumo de vinhos borbulhantes, tomem nota de algumas dicas sobre temperaturas de consumo. De um modo geral, os vinhos doces devem ser servidos frescos. Quanto mais doces, mais frescos. Degustar uma colheita tardia, um porto ou um moscatel a temperaturas demasiado altas torna-os enjoativos. Mas não há regra sem exceção. Um vinho do Porto Vintage, por exemplo, sabe melhor se for consumido a uma temperatura próxima da de um vinho de mesa tinto, isto é, por volta dos 16, 18 graus. A regra, no entanto, é de apreciar os vinhos doces a temperaturas mais baixas. Os portos brancos, normalmente servidos como aperitivo, ficam bem entre os 8 e os 10 graus. Os Tawnis, uma categoria de vinho do Porto de cor ambarina, que estagia em grandes pipas de madeira, devem ser degustados entre os 12 e os 14 graus. Para os Madeira, vinhos fortemente oxidados, que vão desde o seco ao doce, as temperaturas de serviço mais aconselhadas situam-se entre os 10 e 12 graus para os mais doces e os 12 a 14 graus para os mais secos. Finalmente, o generoso moscatel sabe melhor por volta dos 12 graus. De volta à Quinta do Ortigão, vamos agora desvendar alguns dos segredos da produção de vinhos espumantes com a ajuda do enólogo da casa. Nestes copos o que temos são vinhos brancos, base de espumante. Uma base de espumante é o vinho que é vinificado especificamente para a produção de vinhos espumantes. Portanto, é um vinho com características próprias, tanto a nível sensorial como a nível analítico, portanto, físico-químico. O enólogo explica-nos o que falta a estes vinhos para ganharem o gás tão característico dos espumantes. Os blends estão feitos, falta colar, filtrar, estabilizá-los para depois irem para a garrafa. Então, e assim ocorrer a segunda fermentação em garrafa. As chamadas bases de espumante são de facto vinhos sem borbulhas, vinhos tranquilos, como muitos outros, mas o enólogo não os aconselha a ninguém. São vinhos que têm que ter um teor de frescura bastante grande para ter longevidade, para que na boca sejam harmoniosos. Têm sempre essa acidez bastante elevada. E as pessoas ao pôr na boca seria o que, na gíria, nós diríamos que isto é pior que um vinho verde. Porquê? Por causa do teor de acidez que o vinho contém. Se estas bases de espumante da Bairrada são difíceis de beber, na região francesa de Champagne as coisas complicam-se ainda mais. Na região de Champagne, onde este teor de acidez é completamente causticante, tão ácido que até fica cáustico, dificilmente então se consegue beber. Ao contrário do que possa parecer à primeira vista, os espumantes brancos não são feitos apenas a partir de uvas brancas. Nós estamos na presença de vinhos brancos de uvas brancas, portanto, o Blanc de Blanc, e depois temos aqui, no caso concreto deste vinho, um Blanc de Noir, portanto, que é um vinho que é feito exclusivamente a partir de uvas tintas, neste caso da casta Baga. Portanto, é um vinho 100%
É um Blanc de Noir 100% a partir da casta vaga. E como é possível fazer um espumante branco a partir de uvas tintas? É uma questão de tecnologia e de princípios. Nós aqui optamos a casta vaga, porque a casta vaga, sem dúvida nenhuma, tem bastante potencial para a produção destes vinhos. Pela sua própria estrutura, a sua composição fenólica, permite, e depois o processo produtivo que nós temos, que é a prensagem pneumática, um esmagamento e um desengaçamento específico, que nós moldamos especificamente para que o vinho, uma uva tinta, dê apenas esses tons ligeiramente rosáceos, ou se quisermos chamar mesmo alambreados, os tons tintos muito tenues, que depois, com o estágio, com o tempo, irá ganhar outra tonalidade, tanto a tonalidade de evolução, uma cor que vulgarmente conhecemos por a cor de champanhe, que é a cor do véu dos vestidos de véu, dos vestidos de noiva, aquela cor amarela característica. Os champanhes e os espumantes brancos e rosés têm milhares de adeptos em todo o mundo, mas aqui na Bairrada muitos apreciadores de leitão preferem acompanhar o pequeno bácoro com um tipo particular de espumante. O espumante tinto é um espumante particular pelo seu conteúdo global. Primeiro começa por ser um vinho que eu costumo dizer, em tom de brincadeira, bastante étnico. Portanto, um espumante que encontra o seu berço na Bairrada e na zona norte de Portugal, onde se consome. Isso eu calculo que seja um bocado por causa da gastronomia. Sem dúvida nenhuma que o leitão, pela sua estrutura, pelo tipo de carne que é, uma carne branca com alguma gordura, e depois com uma pele bastante estaladiça, portanto estou a falar do leitão à Bairrada, e depois com os condimentos que leva, que é a pimenta, o sal e a própria gordura do próprio porco, pede um vinho com alguma estrutura, que também em simultâneo seja harmonioso. Se a memória não me trai, há muitos poucos países a produzirem espumantes tintos, muitos poucos mesmo. Para quem quer iniciar-se na degustação de vinho espumante, aqui fica um conselho do enólogo. Seguramente nunca começar pelo tinto, ainda que eu sinceramente não conheço nenhum espumante tinto que não seja bruto. Portanto, só por si, o fator de ser bruto já é um fator adverso. Tinto, acidez e os taninos, o outro fator. Portanto, aconselho seguramente a começarem por vinhos mais macios, ainda que brutos, mas mais macios, porque, como nós sabemos, o espumante bruto varia, a gramagem de açúcar varia desde o residual mínimo, 1 grama, 2 gramas, até, neste momento, até às 12 gramas. Portanto, aconselho a começar por aí. As temperaturas de serviço aconselhadas variam conforme o tipo de espumante que se está a degustar. A temperatura do espumante, que eu recomendo que os espumantes brancos sejam servidos a uma temperatura, melhor, que estejam no frio a uma temperatura de 6 graus, para que quem o degustar chegue à sua boca a cerca de 8 graus. Isto para os espumantes Blanc de Blanc e Blanc de Noir. Para os espumantes tintos, eu recomendo o seu serviço entre 14 e 16 graus. Claro que a taça que eu recomendo para degustação e consumo de espumante é uma taça ligeiramente apolipada, com pé alto também. Na Bairrada há borbulhas para todos os gostos e para todas as ocasiões. No VIP Lounge do aeroporto de Lisboa, a Wardbach foi saber com que vinhos podem contar os clientes da TAP nos aviões da companhia. São todos portugueses e conjugam-se com especialidades gastronómicas que procuram respeitar os sabores lusitanos. Para ficarmos com uma ideia da importância do vinho nas muitas centenas de viagens feitas todos os anos pelos aviões da TAP, aqui fica o número de garrafas de vinho consumidas em voo durante 2009. Nada mais, nada menos do que 660 mil garrafas. Um volume que muitos produtores portugueses não conseguem produzir durante um ano. Os vinhos, a par da gastronomia, são encarados como um trunfo importante na construção de uma nova imagem da TAP. É uma vantagem competitiva que nós temos muito grande, porque esse é um país que tem uma gastronomia forte e vinhos com muita qualidade. Então, nesse carrossel, quer dizer, nesse comboio, o vinho é uma locomotiva importante de apresentação da TAP no mundo.
A companhia encara os vinhos como algo mais do que um produto que satisfaz o gosto dos clientes. Nós temos conseguido, a cada vez que a gente vai ao mercado, melhores vinhos a melhores preços. Portanto, é importante nós, tempos em tempos, voltarmos ao mercado e vermos quem está interessado em participar do nosso projeto. Porque não é um projeto só de aquisição de vinho, quer dizer, não é mais do que isso. É um projeto de montra, de apresentação do vinho para o mercado e principalmente para os mercados internacionais, porque hoje a receita nossa, total da empresa, 70% é gerada fora de Portugal. Isso significa que a maior parte dos passageiros que estão dentro dos nossos aviões não são moradores de Portugal. Entre os muitos candidatos a fornecer vinhos, a TAP faz uma seleção de acordo com critérios que conjugam qualidade e preço. Segue-se um período de negociações de onde resulta a escolha definitiva. A experiência de vinhos a bordo permitiu medir algumas tendências de consumo. Na carta anterior, nós notamos que a marca Alentejo para não portugueses, eu não estou dizendo que português não seja, mas para não portugueses, principalmente para brasileiros, a marca Alentejo é muito forte. Produtores com vinhos nos aviões como Adão Sul, Paulo Laureano ou Churchills têm tido maior facilidade de penetrar em certos mercados estrangeiros. Eu tenho diversos casos de produtores que entraram no Brasil e em outras regiões a partir da montra da TAP. Isso tem sido bastante importante. A Dansu é uma empresa que tem nos dado feedback nesse sentido. O próprio projeto da Dansu no Brasil, com o Rio Sol e toda aquela maravilha que eles fizeram no Nordeste, tem muito que ver com esse trabalho que foi construído junto com a TAP. Eles têm sido um parceiro fantástico. Nos vinhos e na gastronomia, a TAP quer transmitir os cheiros e os sabores de Portugal. Eu quero qualquer um que entre no avião da TAP, isso aqui é português, isso aqui é Portugal. Isso aqui tem queijo português, tem azeite português, tem vinho português, tem cheiro de comida portuguesa. Isso é uma preocupação do Vitor Sobral, que abandonou, não deixa o nosso caterer usar nenhum molho industrial, porque ele diz que vem esse cheiro, muitas vezes, de comida de avião vem do molho industrial. Então tudo é feito natural. As sopas, nós demoramos muito para oferecer sopa a bordo, porque tínhamos de desenvolver fornecedores, porque tudo para nós tem que ser português. Este Cima English Bar, no Monte Estoril, com uma vista privilegiada para o Atlântico, terá sido originalmente uma simples casa de veraneio em finais do século XIX. Era então conhecida por Vila Lídia. As décadas seguintes testemunharam uma mudança radical na casa. Em 1941, em plena Guerra Mundial, um tal Horace Bass, piloto de avião e espião escocês, fundou aqui um English Bar, que rapidamente se transformou num local frequentado por toda a sorte de espiões ao serviço dos aliados, dos belicosos alemães e agentes duplos. Por aqui passaram personagens como o sérvio Duško Popov, que aliava as atividades de espionagem ao papel de galã, servindo de inspiração ao escritor Ian Fleming para criar o famoso agente 007. Terminada a guerra, o bar de espiões transformou-se em 1952 num pacato restaurante, explorado por um casal de galegos fugido da Guerra Civil Espanhola. A influência galega manteve-se até hoje, na pessoa de José Manuel Cima Sobral, filho do casal fundador, mas já nascido em Lisboa. No final do programa de hoje, estou à mesa de uma tradição, de uma referência na linha de Cascais, o restaurante Cimas English Bar. Para nós, os amigos, será sempre o English Bar. Nós estamos cá desde 1952, vim para cá de muito pequenino, procurei sempre ajudar meus pais, embora na realidade nunca deixasse de estudar também. Procurei, digamos, no sentido de absorver aquilo que os meus pais me transmitiram e na realidade, ao fim destes anos todos, estou cá também para poder, relativamente aos meus vindouros, de poder-me entregar uma coisa com uma tradição, uma casa com uma tradição muito grande. Dessas tradições, dos muitos pratos que poderíamos estar por aqui a provar e que temos provado, o que é que me vai propor hoje? Hoje vou-lhe propor o nosso cherne no forno com amêijoas. É um prato que temos desde o início. Procura respeitar aquilo que é fundamental, a qualidade do peixe, e que, digamos, que a confecção não se sobreponha
à qualidade do pescado. O que é que me vai propor, o que é que escolheu para ligar com este peixe? O alvarinho do Regueiro, da Quinta do Regueiro, que é um excelente vinho branco alvarinho. Que vai ligar muito bem com vai ligar muitíssimo bem com o Sherry. Para a perdiz que vamos comer a seguir. Para a perdiz, um tinto do Douro, de um homem que eu tive a felicidade de conhecer graças a um outro homem a quem ajudei a fazer um outro vinho, o João Carvalho Maia, a quem ajudei a fazer um vinho Torna Grande, e que me disse: has de conhecer o Celso. Pereira. O Celso Pereira. E o Celso só nos traz boas notícias. De facto, faz uns vinhos de grande qualidade e que tenho muito gosto em que o servir com a perdiz. Este é o Quanta Terra. Este é o Quanta Terra 2007. Depois, para terminar, daqui mais a pouco, que sobremesa? Outra sobremesa tradicional. Os crepes, Suzette, que no fundo são sempre é uma forma, digamos, delicada de terminar uma refeição, e que no fundo também são ex-libris daqui desta casa, e o Carcavelos é de facto um vinho representativo aqui da nossa região e que no fundo julgo que é uma ligação perfeita com os crepes. Com os crepes Suzette. Vamos então despedir-nos. Muito obrigado. À saúde. Despeço-me até ao próximo programa. À vossa saúde.